trataremos agora, que é o da Lei 3.606 de 2018 e dos impactos que ela traz sobre a cautela fiscal. Antes de tratar especificamente desses impactos, cuidando de contrastar como a Fazenda Pública usava a cautelar fiscal e como ela usará agora os mecanismos trazidos por essa nova lei, eu queria convidar os senhores para uma rápida, muito rápida, incursão nos fundamentos do processo tributário e talvez até em alguns aspectos históricos também. A primeira reflexão que a gente deve fazer é que a formação de grupos de seres vivos é inerente à natureza e nós encontramos isso em lobos, nós encontramos isso em golfinhos, nós encontramos isso em vários outros mamíferos superiores. Existem outros animais que formam grupos também, como formigas, cupins, mas eles estão unidos e movidos por outros fatores. Os mamíferos superiores, eles encontraram na cooperação um mecanismo para ter melhores condições de sobrevivência. E formam grupos que cooperam, e a nossa inteligência, uma das explicações para o surgimento dela, evolutiva, é essa, que ela nos permite cooperar em torno de objetivos comuns. Só que os grupos podem ter conflitos, pode haver um conflito no seio de um grupo. E é preciso que alguém resolva o conflito. Entre esses grupos de animais, tanto de lobos como de golfinhos, existe um líder, que geralmente é chamado de macho alfa, talvez a natureza seja machista também, em alguns desses grupos pelo menos, mas existe sempre um macho alfa que adquire essa posição de macho alfa, dentre outras coisas, pela habilidade que tem de resolver conflitos. Se nós estudarmos, por exemplo, primatólogos, autores primatólogos que tratam de comunidades de chimpanzés, os chefes, os líderes dos grupos de chimpanzés, são chefes porque eles conseguem resolver os conflitos. Uma chimpanzé fêmea que sequestra, que não consegue ter filhos e sequestra o filhotinho de uma outra colega dela de grupo, e a colega descobre, vai lá, pega o filho de volta e as duas ficam puxando os cabelos uma da outra, o macho alfa vai lá e resolve o conflito, resolve a briga, e isso pacifica o conflito e faz com que todos vejam nele alguém que merece ser o líder. E isso se refletiu também nos grupos humanos. Nos grupos humanos, nós temos que, por coincidência, Salomão, que foi um rei que ficou conhecido por um conflito que resolveu parecido com o das chimpanzés que eu mencionei, de duas mães que brigavam por uma criança. Então os reis, todos eles tinham lá o momento de chegar na sala das súplicas e de resolver os conflitos que aconteciam entre os seus súditos. Uma das tarefas deles, reis, era essa. Tanto que eles depois delegaram essas tarefas a assessores, mas quando os assessores não resolviam direito, recorriam a eles, e isso devolvia a eles, reis, o poder de resolver o conflito. Daí o nome efeito devolutivo, que até hoje a gente usa para os recursos, que para o aluno de graduação sempre dá uma confusão. Como devolver para o tribunal se não era dele desde o começo? Mas era do rei desde o começo. E se devolve para o rei o direito de julgar, ou o dever de julgar em segunda instância. Mas o problema que se coloca, doutora Maria Juliana, é quando o conflito envolve o líder. Tudo bem, o macho alfa resolve, o rei Salomão resolve, mas e quando o conflito envolve o líder? E aí a gente teve, ao longo da história, desde a assinatura da Magna Carta do rei João Sem Terra, que está representada ali no slide, um longo processo de tentativa e erro, agora não mais feito pela biologia, mas feito pelo gênio humano, para tentar incrementar essas instituições, melhorar essas instituições, aperfeiçoar essas instituições. Separação de poderes veio para isso. Legalidade e retroatividade vieram para isso, para tentar fazer com que o conflito, quando envolve o líder, tenha como ser resolvido de algum modo, por critérios que sejam pelo menos parecidos com os que se aplicam quando os conflitos envolvem outras pessoas. É para isso que a gente precisa de um processo tributário. E os slides sumiram ali. Mas o próximo que ia aparecer era um que dizia que esse processo é falho. Esse processo tem muitos problemas e ele passa, como eu dizia, por um lento e longo processo, um longo processo de tentativa e erro que o aprimora. As garantias dos juízes servem para isso, para que eles tenham coragem de decidir contra os membros do executivo, que eventualmente podem ficar insatisfeitos com essas decisões e assim por diante. Mas o direito tributário talvez seja um ramo em que essas garantias, mesmo assim, funcionam de forma mais fraca. Charles Adams diz que o legislador
ele se preocupa mais em agradar a autoridade do fisco, que passa a manteiga no pão dele, do que agradar o produtor que fabrica a manteiga. E é mais ou menos o que acontece com o nosso legislativo. E é também algo semelhante com o que acontece com o judiciário. O judiciário, de algum modo, está julgando conflitos que envolvem aquele que vai alimentar a sua folha de pagamento. E isso ficou muito claro nessa frase do ministro Lewandowski. Eu não quero entrar aqui no mérito do aumento que ele pleiteou, contrariando o posicionamento da ministra Carmen Lúcia, mas ele defendeu e obteve a aprovação no Supremo de um aumento para a magistratura, e um dos argumentos que ele usou quando foi criticado foi: ora, mas vocês não consideram os milhões e milhões que os juízes federais e estaduais recuperam aos cofres públicos em execuções fiscais? Então o judiciário, de algum modo, se considera merecedor do aumento, porque, afinal de contas, ele recupera muito dinheiro para fazer as execuções fiscais. Imagina um juiz chegando em um banco e querendo um tratamento prioritário porque julgou ações a favor daquele banco. O absurdo que não seria. Mas, em relação à fazenda pública, essa frase parece normal. E o que isso tem a ver com a Lei 13.606? Bastante coisa. Os detalhes do que ela dispõe já foram até em parte bastante adiantados pelas resignações da doutora Maria Juliana. Em síntese, até a Lei 13.606, o que nós tínhamos, sim, como eu dizia, o judiciário pode ter os defeitos que tem, o legislativo também são instituições humanas, e, portanto, elas não teriam mesmo como ser perfeitas, mas a nossa função, nosso papel, nesse longo processo de tentativa e erro que mencionava, era aprimorar essas instituições, e acho que todos os que falaram antes aqui falaram exatamente nisso, e tentar aprimorar essas instituições. Mas nem toda mudança necessariamente leva a um aprimoramento. Como a fazenda pública, e por isso que eu fiz questão de mostrar essa introdução sobre como os conflitos eram resolvidos e por que se levou a uma separação entre quem resolve e quem está envolvido na resolução, entre a parte e o juiz. E o que a Lei 13.606 faz? A Lei 13.606 altera, basicamente, embora não o diga, mas altera a forma como a cautelar fiscal acontece, tornando-a um procedimento que prescinde completamente da interveniência do Poder Judiciário. E aí nós podemos pensar que o Poder Judiciário pode ser falho, pode ter os seus problemas, mas ele é uma dessas garantias que foi construída ao longo do tempo. E o que faz? Como fazia a Fazenda antes da Lei 13.606? Ela dispunha da ação de cautelar fiscal, que, embora o novo CPC tenha acabado com as tutelas cautelares em um processo próprio, as tutelas cautelares são dadas no seio do processo sincrético, mas a cautelar fiscal seguia como um processo autônomo de natureza cautelar, acessório de uma posterior execução, ou de uma concomitante execução fiscal. Então, para bloquear os bens de um contribuinte e futuramente garantir uma execução fiscal, o fisco movia uma ação, provava a fumaça do bom direito, que era constituída pela existência de um crédito, e o perigo da demora, que era constituído por atos que indicassem uma dilapidação patrimonial. Atos que indicassem que o bloqueio era necessário, porque se não acontecesse, a execução se tornaria ineficiente. Se o fisco demonstrasse essas duas coisas, o juiz, que é um terceiro em tese imparcial, decidiria se seria o caso de bloquear ou não os bens daquele contribuinte. Depois nós tivemos introduzido no CTN o artigo 185A, que, de acordo com o entendimento atual do STJ, é também uma cautelar fiscal, mas dada incidentalmente nos autos da execução. Se o contribuinte citado não indica bens à penhora, não paga, primeiro, não indica bens à penhora, não paga, e se não são localizados bens que possam ser penhorados, aí haverá a indisponibilidade online de todos os seus bens e direitos. Tal como agora a Lei 13.606 faz, diante do mero não pagamento em 5 dias do valor que foi inscrito em dívida ativa. Então, o que a Lei 13.606 fez foi tornar completamente desnecessária a cautelar fiscal, tanto a da lei específica, 8.937, como a do artigo 854 do CTN. Mas a Fazenda usava a cautelar fiscal também para outra coisa, que era para a discussão sobre a responsabilidade de terceiros na execução fiscal, sobretudo quando eram grupos econômicos e ou familiares, quando eram contadores, advogados, consultores, que a Fazenda queria responsabilizar pelo débito tributário. Isso às vezes era discutido em sede de cautelar fiscal.
Como foi adiantado antes, pelo Dr. Rodrigo, há uma discussão no STJ sobre vários temas a respeito de responsabilidade. Mas a Lei 13.606 faz com que essas discussões todas também percam o sentido de acontecerem perante o Poder Judiciário, porque haverá um processo administrativo para que elas se deem no âmbito da própria Procuradoria da Fazenda. É o que diz também a Lei 13.606. Então, quais são os dois pontos em que a cautela fiscal é usada? O bloqueio dos bens, e esse já não é mais necessário porque ele acontece automaticamente ao cabo de 5 dias depois da notificação do contribuinte, do não pagamento. E o outro, a responsabilização de terceiros. O Dr. Rodrigo falou longamente sobre vários temas que estão pendentes no STJ, e nós temos sempre que pensar o seguinte: se existe um tema pendente na jurisprudência, ou se ele já foi resolvido, é porque isso foi questionado. O fisco queria fazer de uma forma, o contribuinte não aceitava, queria que fosse de outra, e o STJ teve que se manifestar, ora dando razão ao que o fisco pretendia fazer, ora não dando. Quando nós subtraímos isso da apreciação do judiciário e deixamos com que o fisco faça toda a tarefa, nós fazemos com que todos esses pontos nos quais havia o conflito, o próprio fisco aplique a tese que ele considera a tese mais correta. E é isso que a Lei 13.606 faz em relação à responsabilidade de terceiros. E isso leva a um problema muito sério, inclusive, e a doutora Maria Juliana tocou nesse ponto também, embora por um outro enfoque, que eu digo, o que é esse processo? Esse que trata da responsabilidade de terceiros, que é um assunto também tratado na cautela fiscal. Vejam, senhores, que interessante. Antes do novo CPC, a discussão que havia no STJ, que foi muito bem colocada pelo Dr. Rodrigo, era a seguinte: se o nome do sócio está na CDA, presume-se que ele é responsável e ele que prove, se for o caso dos embargos, que não o é. Se o nome dele não está na CDA, o fisco tem que provar os fatos que ensejam a responsabilidade. Onde isso acontecia? Nos autos da execução fiscal. Ou, eventualmente, de uma cautela fiscal, nos casos que mencionei de grupo econômico e familiar, etc. Com o novo CPC, surgiu uma discussão sobre: não seria o caso de utilizar para essas situações o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Porque o incidente é um processo, é um ambiente processual em que há uma adequação processual para discutir o assunto, e não nos autos da própria execução, que não foi feita para isso. E nesse ambiente em que se discutia se o redirecionamento vai ser discutido dentro da execução ou num incidente próprio, a Lei 13.606 diz: não, a discussão vai acontecer administrativamente. Alguém pode dizer: não, mas isso é prévio à execução. Não, a lei fala dívidas executadas ou não, ajuizadas ou não. Então pode acontecer de uma execução já ter sido proposta só contra a pessoa jurídica, e a lei permite que a Fazenda instaure um processo administrativo, apure a responsabilidade de terceiros, enfie o nome desses terceiros na CDA e peça depois o redirecionamento contra eles. Isso abre uma série de questionamentos que vão para além da questão da separação de poderes, que é talvez o mais sério, o mais grave. O que a lei faz é, sem o dizer, mas dando um passo muito importante nesse sentido, instituir uma execução administrativa do direito brasileiro. Não instituiu completamente, mas ela deu passos muito significativos nesse sentido. O próximo passo vai ter que ser muito pequeno para que a gente tenha de forma completa uma execução fiscal administrativa. E isso nos leva aos problemas da execução, que também foram mencionados aqui. E esses problemas me lembraram a palestra do professor Tássio Lacerda Gama hoje de manhã, que falou das falácias. Uma das falácias mais conhecidas é a falácia da falsa causa. Quando se atribui a algo que não é causa de outra coisa, a causa, para então chegar a uma consequência que dali não decorre. O exemplo mais usado pelos livros de lógica é o do sujeito que diz que todos os milionários têm mulheres que têm guarda-roupas muito caros. Então, o segredo do sucesso de um homem é fazer com que a mulher dele tenha um guarda-roupa muito caro, que ele vai ficar milionário. Pois é o que acontece com a execução fiscal. Os defeitos que se apontam, as insuficiências da execução fiscal não são culpa do judiciário. As principais causas que levam a execução fiscal a um insucesso é não localizar o devedor ou não localizar bens que possam ser penhorados. É isso que faz a execução fiscal não ir para frente. Se o judiciário não sabe quem ele deve citar, onde ele vai encontrar o sujeito e
quais bens ele pode penhorar, o que ele pode fazer. E o que vai mudar se isso for passado para a mão da fazenda? Não vai mudar absolutamente nada. Tanto que outra coisa que a lei faz, a 13.606, é dispensar o fisco de executar em situações em que ele já sabe que não tem bens que ele possa penhorar. Mas se os defeitos são esses, tirar do judiciário ou manter no judiciário não vai mudar absolutamente nada. Tirar do judiciário vai permitir apenas que se faça muito mais força em cima daqueles que são encontrados, que se faça muito mais pressão em cima daqueles que têm bens que podem ser penhorados. É só isso que vai mudar se nós tirarmos a execução fiscal do judiciário, e não a ineficiência causada por não se encontrarem bens ou não se encontrarem os contribuintes. Uma outra coisa que a Lei 13.606 faz é permitir a inscrição do nome dos contribuintes nos cadastros de proteção de crédito. O nome do contribuinte que não paga a dívida nos 5 dias, além de ser publicizado que ele não fez esse pagamento, em suposta proteção aos terceiros que negociariam com ele, para que não sofram os efeitos da fraude de execução prevista no artigo 8.5 do CTN. Então existe também a ideia de inscrição desses nomes nos cadastros de proteção de crédito. E aqui, mais uma vez, é interessante lembrar de Charles Adams, quando ele diz para o bem e para o mal, a história dos tributos ao longo da civilização, o impacto dos tributos na história da civilização, e Charles Adams diz que a gente usa a palavra crédito tributário para falar do tributo como uma extensão linguística generosa em relação ao tributo. Porque o tributo não decorre de crédito. Quem tem crédito é quem tem palavra que diz que vai cumprir uma obrigação e cumpre. Então, se eu digo que eu posso acreditar numa pessoa, é porque a pessoa cumpre a sua palavra. Ela honra os seus contratos. Então, o serviço de proteção de crédito, ele deve servir para nós conhecermos quem não cumpre os seus contratos. E não propriamente para quem não cumpre as suas obrigações tributárias, que essas poderiam ser, inclusive, inscritas, mas em outros cadastros e não nesses. Mas esse é um detalhe de menor importância. O detalhe de maior importância é de nós lembrarmos que o direito é uma via de mão dupla. Então, se em alguns momentos uma tese pode favorecer um lado, aquela mesma tese, fabricada de forma coerente, vai favorecer o outro lado. Então, se nós admitirmos a inscrição dos contribuintes nesses cadastros, nós teremos que admitir também a aplicação de uma jurisprudência que trata de responsabilidade civil no caso de inscrição indevida, que trata de danos morais no caso de inscrição indevida, inclusive danos morais que prescindem de comprovação de consequências danosas. A mera inscrição indevida já levaria a uma configuração de um dano. E não haveria motivo, no Estado de Direito, para se um banco ou uma telefônica fizesse inscrição, eles serem responsáveis por um dano e, sendo a Fazenda Pública, não ser. E nós poderíamos, inclusive, pensar também na aplicação do parágrafo do artigo 37, do parágrafo 6º, que trata da possibilidade de responsabilidade, no caso de dolo ou culpa, do agente que tiver procedido a essa inscrição. Então, como o direito é um sistema, nós não podemos admitir a aplicação de certas teses só quando elas nos favorecem. Se elas forem aplicadas, elas vão ter que ser aplicadas de maneira coerente. E eu queria apenas encerrar, doutora Maria Juliana, acho que ainda existem alguns minutos aqui à minha exposição, agora que foram 19, que é o seguinte: como nós podemos levar algum controle à jurisprudência? O Dr. Marciano fez uma palestra brilhante há alguns minutos, algumas horas, em que ele falou de julgamentos absolutamente descolados da ordem jurídica e que levam a algum subjetivismo. Em matéria tributária isso não tem sido raro. Uma das formas que nós podemos utilizar, dentre várias, é de analisar a jurisprudência de maneira crítica. E esse é um estudo que ele tem feito já há bastante tempo. Acho que desde os anos 90, o professor Marciano tem feito esse tipo de estudo. A doutrina do direito brasileiro basicamente se dividia em dois grandes grupos em relação à sua postura diante da jurisprudência. Ou nós tínhamos manuais, livros, compêndios, que catalogavam a jurisprudência de maneira absolutamente acrítica. Não, o Supremo disse, então é assim. Não, mas espera aí, o seu precedente é mais antigo do que o meu é mais recente, então o meu vale mais. A discussão era só essa. A hierarquia e a data do precedente, e não se fazia nenhuma discussão quanto ao que ele dizia nos seus fundamentos. Ou então, o contrário, do outro lado do espectro, nós tínhamos autores que teorizavam livremente sobre o direito, e se alguém dissesse, mas o Supremo já decidiu diferente, o Supremo está errado. Jurisprudência que contrariasse o seu ponto de vista. E é importante nós termos uma posição intermediária de tentar entender esses julgados
e fazer uma análise crítica deles. Em relação à execução, nós temos muita jurisprudência sobre execução. E no que tange especificamente a redirecionamento, não em relação aos aspectos de direito material que foram tratados pelo Dr. Rodrigo, mas aspectos de direito processual, como procedimentalmente redirecionar. Nós temos decisões que ora dizem que se aplica o CPC, ora dizem que não se aplica o CPC, ora dizem que porque o CPC é omisso deve ser aplicado uma lei mais específica, ora se o CPC tiver uma disposição específica aí já não se aplica mais o CPC, como é esse caso do incidente da desconsideração. Não existe na lei de execução fiscal nada que trate do assunto, então por que não aplicar o artigo 133? Por que aplicar agora essa disposição da lei 13.606 nos termos que ela vai ser entendida? E com isso eu encerro, doutor Juliano, dizendo, eu não vou dizer que encerro 4 vezes não, vai ser só mais essa. Que a jurisprudência pode entender essa lei de 2 formas. Ela pode entender que a lei procedimentaliza algo que vai acontecer dentro da Fazenda Nacional para que depois ela peça ao juiz o redirecionamento, no que tange ao redirecionamento. Mas ela também pode ser entendida como já permitindo uma inscrição do nome ou uma retificação da CDA para uma inscrição do nome daquele que foi apurado no processo administrativo nela previsto. Se ela for entendida dessa forma, ela será não apenas inconstitucional, dessa segunda forma, como ela também levará a uma incoerência da jurisprudência em relação a vários julgados que dizem que quando o CPC tem norma específica, ele deve... Quando a lei de execução fiscal não tem norma específica e o CPC tem, ele deve prevalecer sobre ela em relação a esse ponto. Mas também nós criaremos um problema em relação à prescrição. Nós sabemos que o lançamento é o divisor de águas entre decadência e prescrição. Até a feitura do lançamento contam-se prazos de decadência. Depois do lançamento contam-se prazos de prescrição. E esse processo de apuração de responsabilidades de terceiros, ele é o quê? Ele é um lançamento? Então tem que contar um prazo do fato gerador para que ele aconteça? Não, ele não é um lançamento. O lançamento já aconteceu. É só para apurar a responsabilidade. Então, depois dele contar um prazo de prescrição, ou ele é inócuo em relação à contagem dos prazos de decadência e prescrição, talvez o melhor entendimento seja esse, de que ele é inócuo em relação à contagem do prazo de decadência e prescrição. Mas isso mostra o quanto ele é uma peça estranha no sistema, ele é uma peça estranha no ninho. E, em relação à análise dos precedentes, nós temos que lembrar sempre do experimento de Ullmann, que foi um experimento feito por um neurocientista, estudioso do comportamento humano, que ele fez o seguinte experimento. Ele reuniu várias pessoas numa sala e pediu a elas que examinassem quem deveria ser escolhido o chefe de polícia da cidade. E deram a essas pessoas, esses experimentadores, esses cientistas, deram às pessoas vários currículos para eles escolherem quem seria o novo chefe de polícia da cidade. Os currículos eram fictícios, mas os que faziam a experiência não sabiam. Quem fazia a experiência era, na verdade, a cobaia, mas eles achavam que estavam ajudando a escolher alguém como chefe de polícia. E eles escolheram, os 2 currículos tinham, entre vários currículos, havia 2, em que um deles havia uma pessoa com larga experiência acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em segurança pública, mas não tinha nenhuma experiência nas ruas. E era um homem. No outro, uma pessoa que tinha muita experiência nas ruas, mas não tinha nenhuma formação acadêmica, e era uma mulher. E todos os que faziam a experiência, todos os que eram chamados a escolher, escolhiam um homem. E perguntavam, mas por que vocês escolheram esse candidato? Aí diziam, não, é porque esse candidato tem uma formação acadêmica muito grande, isso é muito importante, e a experiência nas ruas, como ele vai ser o chefe, não é necessária. Quando o experimento era repetido em outro grupo de pessoas, mas alteravam-se os sexos das pessoas nos currículos, e a pessoa com muita experiência na rua era um homem, e a pessoa com muita formação acadêmica era uma mulher, de novo escolhiam um homem. E perguntavam, mas por que escolheram esse candidato? Não, é porque para ser chefe de polícia tem que ter muita experiência nas ruas, mas não precisa ter formação acadêmica nenhuma. Não é brincadeira, procurem no Google Ullmann Experiment. Ullmann é U-H-L-M-A-N-M-A-N-N, e o primeiro nome dele é Eric. Ele fez muitas experiências e todas as vezes que ele repetia a experiência acontecia a mesma coisa. O que isso mostra? Isso mostra que o fundamento, ter experiência nas ruas, ter formação acadêmica, é o pretexto. O motivo de verdade, que talvez os próprios experimentadores nem soubessem,
era escolher um homem para ser o chefe. Tinha que ser um homem. E isso estava implícito, talvez um preconceito implícito que eles tinham. Por isso é que cobrar coerência da jurisprudência, cobrar que o STJ decida, como diz o ditado popular, no sentido de que pau que bate em Chico, bate em Francisco, é importante para que nós façamos com que ele aplique a ordem jurídica e não os seus preconceitos. Seja decidindo a favor da fazenda, seja decidindo a favor do contribuinte, embora nesse caso eu tenha a suspeita, pode ser também um preconceito implícito, de que ele geralmente decide nessas incoerências a favor da fazenda. Muito obrigado.